Os homens se tornaram científicos porque esperavam uma lei na natureza. E esperavam uma lei na natureza porque acreditavam em um legislador. Fala pessoal, muito bem-vindos ao meu canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. No vídeo de hoje falarei sobre a minha sexta leitura do ano de 2022, que corresponde também à primeira leitura do mês de fevereiro, de John Lennox, A Ciência Pode Explicar Tudo? Livro esse publicado pela editora Vida Nova e que tem 150 páginas. John Lennox, ele é mestre em artes, matemática, bioética, doutor em filosofia e em ciência. E também professor emérito de matemática da Universidade de Oxford. Membro emérito em matemática e filosofia da ciência no Green Templeton College e membro associado na Sage Business School. O John Lennox ele já é muito conhecido em debater sobre ciência e fé cristã nas universidades, principalmente na Europa. E muitos dos seus vídeos estão disponíveis também no YouTube. Esse livro, segundo o próprio autor, ele explica aqui no prefácio, é, digamos assim, um resumo de outra obra maior chamada Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus? Esse livro é um livro mais acadêmico, é um livro mais aprofundado, e ele diz aqui no prefácio que muitos jovens e adolescentes pediram que ele fizesse um apanhado, um resumo dos principais temas abordados nesse primeiro livro, mas de uma forma mais acessível. Então ele escreveu esse livro, A Ciência Pode Explicar Tudo. Ok? Um livro, como eu já disse, 150 páginas, é um livro para leigos realmente, é um livro que eu gostei muito, é um livro assim, ideal para você, por exemplo, se você estiver começando nesse assunto da relação entre ciência e religião e fé cristã, ou então se você já tem um caminho percorrido, é ideal que você presenteie um jovem, um adolescente, principalmente alguém que está ingressando, por exemplo, numa faculdade, que vai ingressar em um ambiente hostil à fé cristã e um ambiente acadêmico principalmente. Esse livro, na minha opinião, é ideal para quem está começando, porque ele vai dar, não assim, argumentos para se provar a existência de Deus ou não, mas ele vai mostrar que a ciência, diferentemente do que se pinta por aí, principalmente nos meios de comunicação, é que a ciência ela tem os seus limites. A ciência ela não explica tudo. E não é porque a ciência não explica que aquilo não possa ser verdade. Tá? Então a gente vê muito isso, é muito disseminado popularmente essa ideia de que as coisas só têm validade se a ciência ela provar. Se ela não prova, então aquilo não tem validade. E é isso que o livro ele se encarrega. O John Lennox ele fala que, deixa eu procurar aqui na sua introdução, um minutinho, na sua introdução à química cósmica, ele fala aqui qual é o objetivo que ele tem com esse livro. Quero propor que a ideia popular de que ciência e Deus são incompatíveis simplesmente não é verdadeira. E que isso é relativamente fácil de ser demonstrado. Neste pequeno livro eu quero examinar muitas das ideias erradas que as pessoas defendem, não apenas sobre a fé e crença em Deus, mas também sobre a própria ciência. Olha, 90%, aliás, eu não vou dizer qual é a porcentagem, mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que dizem que são incompatíveis ciência e fé, ou elas não entendem nada de ciência, ou não entendem nada de teologia, de fé, ou então ambas. E é isso que o autor do livro quer mostrar. Ele começa no seu capítulo 1, é um livro com 10 capítulos, né? 10 capítulos bem curtos, e o primeiro capítulo me chamou a atenção, que é o seguinte: é possível ser cientista e crer em Deus? E ele vai dizer que, claro. Aliás, a ciência moderna, quando ela se inicia, ela começa numa Europa cristã. E existe uma relação profunda entre a fé cristã e a ciência moderna. Como o C.S. Lewis falou, se há uma ciência, é porque o ser humano ele começou a entender que existe regularidades no universo, existem leis que regem esse universo. E se existem leis, existe um legislador. Então a concepção de que existe um legislador,
um ser racional, pessoal, que criou o universo e as suas leis, foi o que moveu os cristãos, principalmente na Europa da Idade Média, foi o que moveu que esses cristãos buscassem cada vez mais aperfeiçoar a ciência. Então, assim, é de uma ignorância absurda imaginar que para ser cientista tem que ser ateu. Isaac Newton, Johannes Kepler, Michael Faraday, só para ficar nesses três, eles desmentem esse mito. Eram cristãos, principalmente o Faraday e o Johannes Kepler, eles eram cristãos devotos mesmo. Eles levavam a sério a questão da religiosidade nas suas vidas. E eu também vejo muito isso em sala de aula, quando eu estou nas minhas aulas de física, esse mito é muito comum entre os estudantes. Professor, como é que o senhor é cristão e a sua física? O senhor crê em Deus ou crê no Big Bang? São perguntas que a gente até releva porque são adolescentes, muitas vezes não têm ainda o conhecimento, e aí é uma oportunidade que eu tenho de mostrar um pouco, né, de que não há nenhum empecilho de se crer em Deus e de se acreditar, por exemplo, na teoria do Big Bang. Muito pelo contrário. Antes da teoria do Big Bang, se imaginava, alguns cientistas, que o universo era eterno, que a matéria nunca teria sido criada, também era eterna. Essa concepção, sim, é uma concepção que vai contra ao relato bíblico de Gênesis. O Big Bang não, muito pelo contrário. O Big Bang ele é uma teoria que diz que houve um início. Para que algo mais bíblico do que isso? Houve um início. E a ciência ela se limita a isso. A ciência ela não vai entrar em questões metafísicas sobre quem foi que deu início. Houve alguém que deu início a isso? A ciência ela se cala quanto a isso. Não é objeto de estudo da ciência natural esses tipos de questionamento. O John Lennox ele faz aqui algumas ilustrações que eu acho bem interessante, que é a ilustração do bolo, né? Uma senhora, a sua avó ou a tia, enfim, faz um bolo. E esse bolo está numa mesa, está feito. E se um cientista for analisar, for perguntar por que, como esse bolo foi feito, ele vai dar uma explicação de que alguém pegou os ovos, a massa de trigo, mexeu, colocou no forno a certa temperatura. Isso o cientista vai ser capaz de dizer. No entanto, por que foi feito? Quem fez? Qual o objetivo? O cientista ele não poderá responder isso, porque somente a vovó que fez o bolo sabe por que ela fez o bolo. Se foi para um aniversário, se foi um bolo para os seus netos, ou seja, a ciência ela tem seus limites. Ela pode explicar o como, pode explicar até o quando, mas ela se cala quanto ao porquê, quanto aos motivos. Tá? Então a ciência ela não é absoluta, ela não explica tudo. E esse é o objetivo do livro. A ciência é importante, John Lennox é um homem da ciência, é um doutor, né, em ciências naturais, em filosofia, como ele diz aqui, em matemática. No entanto, ele entende que a ciência tem seus limites e a partir disso ele vai desenvolver a sua obra, vai também desmistificando algumas ideias falsas, né? Essa falsa oposição entre ciência e religião. Outro ponto que eu achei bem interessante, que ele diz que nem sempre uma afirmação de um cientista é uma afirmação científica. Isso aqui eu achei sensacional. Não é porque o Stephen Hawking disse que é verdade. Não é porque o Richard Dawkins falou que seja verdade. Aliás, ele até comenta que um cientista, quando ele fala algo de um assunto que ele não é especialista, ele pode ser um idiota como qualquer outro. Ele pode estar dando apenas uma opinião, como qualquer outra pessoa. Então eu vejo muito isso hoje, principalmente nesse período de pandemia. Eu vejo muita gente falando, olha, o cientista tal falou isso, o infectologista tal disse aquilo. Mas não é porque o infectologista, o cientista falou que aquela afirmação é científica. Então a gente tem que saber diferenciar. Às vezes é opinião apenas. E muitas vezes é opinião sobre algo que ele não domina. Então muitas vezes falta humildade para alguns cientistas, alguns doutores, de saber que eles não detêm um conhecimento todo. E que em alguns pontos a melhor resposta é se calar. E dizer que não tem conhecimento suficiente para o assunto. Tá? Então é uma obra super indicada.
É uma obra que eu presenteei para o meu filho, que está com 16 anos e está no Instituto Federal, aqui do estado do Ceará. E eu sei que ele vai, que eu também já fiz há uns 20 anos atrás, e eu sei como é. Às vezes professores, colegas, pessoas que questionam, muitas vezes questionando com uma dúvida sincera, pode acontecer, ou muitas vezes questionando realmente para querer minar a fé. Então esse livro aqui eu já passei para ele e eu quero que ele leia, porque eu acredito que vai dar um bom subsídio. Subsídio esse que eu não tive há 20 anos atrás, eu quero que ele tenha agora. E eu indico que você leia, ou então se você já tem um bom conhecimento desse assunto, presenteie alguém que você tenha em mente e que ele possa precisar, ok? E aí, se você tiver gostado desse livro, espero que você se inscreva no canal. Se você tiver gostado desse vídeo, se inscreva no canal e dê um like. E aguardo você no próximo vídeo. E vamos ler, porque ler é preciso.